Obrigado, senhor presidente, vereador Rocal, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Hoje é o dia 21 de março, é o Dia Internacional de Luta contra a Discriminação Racial. Dia que marca o aniversário do massacre em 1960 na África do Sul, em Chapperville, quando a polícia do apartheid atirou contra uma manifestação que protestava porque o regime do apartheid tinha estabelecido que os negros tinham que portar cartões dizendo em qual território eles tinham autorização para circular. Se existiu aqui também na cidade do Rio de Janeiro, na época do Império, depois da revolta dos malês em Salvador, também se instituiu o passaporte interno, para os negros. E isso era o motivo do protesto na África do Sul, em 1960, e a polícia do regime do apartheid matou 89 pessoas, feriu quase 200. Amanhã, dia 22 de março, é o Dia Internacional da Água. Muita gente pode imaginar que não tem nada a ver, o dia de combate ao racismo e, na sequência, o Dia Internacional da Água, certamente foi uma coincidência, mas uma das manifestações mais perversas do racismo é o chamado racismo ambiental, quando as populações elas são discriminadas no que diz respeito aos riscos ambientais, aos danos ambientais, à poluição e etc., que elas são obrigadas a suportar. Ninguém consegue imaginar, numa cidade partida como o Rio de Janeiro, fábricas poluindo na Zona Sul. As fábricas elas têm que poluir na Zona Norte, na Zona Oeste. O Rio de Janeiro é uma cidade construída sobre um apartheid socioespacial que também se manifesta como racismo ambiental. E ontem, coincidentemente também, nós conseguimos aprovar aqui nessa casa o projeto de lei 388 de 2017, que vem justamente no sentido de combater esse racismo socioambiental no Rio de Janeiro, quando nós aprovamos a lei que determina o provimento prioritário de água e saneamento em áreas populares. Esse projeto tem como um dos objetivos impedir que contratos com concessionários sejam feitos e que não se garanta o abastecimento de água para as regiões informais da cidade. Nosso projeto, que agora vai virar lei, estabelece que o fornecimento de água tem que atender à demanda, seja de quem for. Se há um ser humano, se há um animal, há necessidade de fornecimento de água. E também determina que os investimentos em infraestrutura sejam prioritariamente nas áreas mais pobres da cidade. E também estamos o tempo todo vendo efeitos desse racismo socioambiental. No último domingo, eu estive lá na foz do rio Cambaçu, Piraquê, ali onde ele deságua na Baía de Sepetiba. Fui lá chamado de pescadores que vivem com dificuldade, que tiram o seu sustento da Baía de Sepetiba com muita dificuldade em função de muitos empreendimentos que poluem, que destroem a região. E agora eles estão sofrendo com um grande vazamento de óleo. Eles já filmaram tartaruga morta por causa desse vazamento de óleo, vários pássaros atingidos, a vegetação ao lado do rio. Eu estive lá presente, a maré estava mais baixa, bem antes de eu chegar na linha d'água já tinha óleo contaminando o manguezal, contaminando a Baía de Sepetiba. Aparentemente, isso precisa ser investigado. Nós já estamos fazendo ofícios para o INEA, vamos fazer uma representação ao Ministério Público, que tem que se investigar, inclusive,
se esse vazamento não está vindo da fábrica da Michelin. Os pescadores estão denunciando que está vindo da fábrica da Michelin. Me mostraram fotos com óleo no entorno do reservatório da Michelin. Né? Tem imagens aéreas que mostram que não existe vazamento até chegar na fábrica. E que depois da fábrica o rio está dominado pelo óleo. Agora estamos vendo um outro episódio, né, que também vai prejudicar a população mais pobre da nossa cidade, que é essa insistência na construção do autódromo, de um novo autódromo para a cidade, em cima, não é, da floresta do Camboatá. É uma área importante, que tem laudos, tanto da prefeitura, da Subsecretaria de Meio Ambiente, como do Jardim Botânico, mostrando que ela é uma floresta que não pode ser destruída, que você não pode compensar plantando árvores em outros lugares. Ela é estratégica, porque ela ajuda a fazer a ligação entre os maciços da nossa cidade, ajuda a amenizar o clima de uma região onde moram milhares de pessoas, inclusive em residências pobres, com pouca arborização. E aí nós apresentamos o projeto de lei 632 de 2017, que cria a área de proteção ambiental para a floresta do Camboatá. Queremos sim um autódromo para a cidade do Rio de Janeiro, mas não precisa ser na floresta do Camboatá, não pode ser na floresta do Camboatá. Existem áreas já apresentadas pela sociedade civil próximas à floresta do Camboatá, onde o autódromo pode ser construído sem causar dano ambiental. O autódromo ele poderia ser construído onde ele existia anteriormente. Aquela área permite, a forma como foi ocupada pelas Olimpíadas, permite que o autódromo volte para Jacarepaguá. Um outro tema importante para a gente discutir, que também tem a ver com o tratamento que se dá às áreas mais pobres da nossa cidade, e o tratamento que se dá nas áreas mais ricas. Na Ilha do Governador, existe um bosque chamado Fazenda da Ribeira, que agora também está sendo ameaçado. Querem derrubar o bosque para fazer mais um empreendimento imobiliário na nossa cidade. Gente, a mancha urbana já existente na cidade do Rio de Janeiro, ela dá conta da expansão da população da cidade. A gente não precisa cortar nenhuma árvore para dar conta da demanda de crescimento da população. Né? Estou apresentando o PLC 100 de 2019 para transformar a área da Fazenda da Ribeira em área não edificante, para impedir a destruição de mais uma área preservada na nossa cidade. Há alguns anos, eu venho todo ano criando e recriando uma comissão especial sobre o colapso hídrico, sobre o direito à água, né, debatendo as várias ameaças ao abastecimento de água que atingem a população do Rio de Janeiro. Hoje é já bastante conhecido, né, pelo menos dos meios acadêmicos, da política, da engenharia, a grande ameaça, não é, do depósito de resíduos da Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda. Um depósito que teria que estar no mínimo a 200 metros do Rio Paraíba do Sul, em alguns pontos está a apenas 50 metros do Rio Paraíba do Sul. Um depósito que as pilhas de escória poderiam ter no máximo 4 metros de altura, e algumas pilhas de escória têm mais de 20 metros de altura. Sabe o que vai acontecer se romper o depósito de resíduos da CSN em cima do Paraíba do Sul? Nós não teremos água para beber. Nós teremos 12 milhões de pessoas que de um dia para o outro ficarão sem água para beber. Nós vamos permitir que uma barragem da Companhia Siderúrgica Nacional ameace colapsar a região metropolitana do Rio de Janeiro? Os danos, as consequências de um desastre da Companhia Siderúrgica Nacional nessa barragem de resíduos é incomparável com qualquer outro desastre ambiental que a gente já tenha vivido no nosso país em função
do caos que seria produzido pela interrupção, não é, de uma hora para outra do abastecimento de água da região metropolitana do Rio de Janeiro. A CSN não está na cidade do Rio de Janeiro, mas a cidade do Rio de Janeiro precisa obrigar a CSN a eliminar esse risco ao nosso abastecimento de água. Para concluir, senhor presidente, só também chamar a atenção de uma coisa. Quando se fala, né, na questão da falta d'água, da falta do abastecimento da água, muita gente não vê isso como uma realidade próxima, mas é uma realidade de boa parte da população do Rio de Janeiro. Essa realidade demonstra o racismo ambiental mais uma vez, porque Guandu fica na Baixada Fluminense. O que explica falta água na Baixada Fluminense e não falta água no Leblon e Copacabana e Ipanema? O que explica isso? Não é uma questão de logística, da estrutura, é uma decisão política. Pode faltar água na Baixada Fluminense. Não pode faltar água em Copacabana, Ipanema e Leblon. Agora, sabe o que pode também, senhor presidente? O que pode hoje é a antiga TKCSA, hoje a Ternium Brasil, está consumindo 570 bilhões de litros de água por ano. O equivalente a uma cidade de 6,1 milhões de habitantes. Só a TKCSA, a Ternium Brasil, hoje consome água equivalente a toda a população da cidade do Rio de Janeiro. Paga R$ 5.400 por dia por esse abastecimento de água, por ter o mesmo consumo que a cidade do Rio de Janeiro. A conta da Ternium Brasil é de R$ 5.400 e equivale ao consumo da cidade do Rio de Janeiro. Se nós temos hoje, né, um gargalo por onde sai a água potável, que não chega nas favelas, que não chega muitas vezes nas periferias do nosso estado e da nossa cidade, está aqui o gargalo. Ternium Brasil, consumindo o equivalente à água da cidade do Rio de Janeiro. Isso precisa parar, temos que combater o racismo socioambiental e temos que parar de passar vergonha. A cidade do Rio de Janeiro não pode continuar sem uma Secretaria de Meio Ambiente. E a Secretaria do Meio Ambiente não pode ser criada ou recriada ou deixada de ser recriada em função das alianças políticas do prefeito com o PP. Precisamos de uma Secretaria de Meio Ambiente com um secretário de Meio Ambiente que seja comprometido.